De volta com o programa Observadores deste domingo, hoje recebendo aqui o presidente da subseção da OAB, o Haroldo Gaia, e também o Ismael Gaia, que é o dirigente aqui da Caixa do Advogado. E a gente vai explicar daqui a pouquinho o que significa isso, mais apuradamente. Mas bem-vindos os dois, muito obrigado pela presença aqui conosco. Haroldo, que está aí em pleno trabalho de organização da Semana do Advogado. Expliquem para a gente, Haroldo, como é que funciona a Semana do Advogado, que tem sido voltada muito a palestras, seminários, como isso efetivamente serve à classe durante essa época do ano. Patrick, é uma grande satisfação estar no seu programa e a gente fica muito feliz em falar da Semana do Advogado. Na verdade, não é a Semana do Advogado, eu fui mais além. Eu digo que é o mês do advogado. Às vezes a gente até na própria classe, é contestado, mas o mês do advogado, eu digo, não, o advogado é todo dia. O advogado ele tem que ser homenageado todo dia, porque o advogado ele defende a sociedade. Quando a gente fala da semana ou mês do advogado, é um momento que a gente se concentra mais, por exemplo, como a gente trouxe essa semana de palestra, de conhecimento, de troca de conhecimento e uma grande confraternização, inclusive, dos poderes judiciário, executivo, dos meios políticos, inclusive com a própria advocacia. A advocacia ela tem um reflexo amplo para toda a sociedade. Essa semana nós vemos aqui, nós convidamos, por exemplo, um grande cientista, que eu digo que é um cientista político, que é o Lúcio Flávio Pinto. Dificilmente ele sai de Belém. E ele, com grande satisfação, veio a Marabá e veio falar do estado do Carajás. Todas essas discussões que existem hoje, do desenvolvimento do estado, da questão minerária, dessa questão política, dessa força que o nosso sul e sudeste do Pará tem para o nosso estado. E a advocacia, ele é um grande conhecedor disso. Justamente, a advocacia ela tá em crescimento. Hoje a OAB ela busca a interiorização. Nós temos hoje, antigamente, para você ter uma ideia, nós só tínhamos a sede da OAB em Marabá. Era a sede que foi inaugurada no ano 2000 e nós conseguimos melhorar nossa sede, nossa estrutura. Hoje nós temos um auditório que pode receber essas autoridades, esses palestrantes, para justamente homenagear o advogado e toda a sociedade, né? Haroldo, até vou aproveitar esse teu comentário para lembrar que tem muitos municípios aqui da região que sequer têm advogados residindo, né? Verdade. Por que se dá muito essa concentração de advogados em centros como Marabá? Por que a gente não consegue ainda ter essa pulverização? Isso foi uma grande discussão, Patrick, que nós tivemos inclusive com o Tribunal Regional do Trabalho, quando da implantação do PJE. A OAB fez um grande protesto na porta da Justiça do Trabalho, porque ela diz o seguinte, é preciso dar acesso à justiça. É um princípio constitucional, inclusive. Então, quando a gente fala hoje do PJE, por exemplo, que é um assunto que vem à tona, que a gente precisa ter uma internet boa, estável, a gente fala o seguinte, olha... Só abrindo um parênteses para a gente explicar para o telespectador que seja leigo, o PJE seria os processos eletrônicos. Processo judicial eletrônico. Hoje um advogado lá em Conceição do Araguaia, lá em São Domingos, ele tem dificuldade de fazer uma reclamação trabalhista ou uma defesa trabalhista por conta da internet. A gente sabe que é deficitária. E nós discutimos isso com a Justiça do Trabalho na época. Fizemos um grande protesto, dizendo, olha, a OAB de Marabá, ela tem 12, em torno de 10 a 12 municípios aqui que fazem parte da nossa subseção. E dentro dessas subseções nós temos 5 comarcas. Nós temos a comarca de Jacundá, nós temos a comarca de Itupiranga, nós temos a comarca de São João, nós temos a comarca de São Domingos. Um advogado lá em São João, ele tem dificuldade para entrar com uma ação judicial na Justiça do Trabalho por conta... E teoricamente ele tem que ter o mesmo nível de acesso do que reside aqui em Marabá. Que é um direito constitucional. Ou seja, um cidadão procura um advogado lá em São João, o advogado de São João tem que pedir ajuda para o advogado de Marabá, por conta da internet. Então veja só um princípio básico do cidadão, acesso à justiça. E nós conversamos francamente com o presidente do tribunal e disse, olha, presidente, perfeito, a modernidade está chegando, o processo judicial eletrônico ele é bem-vindo, porém ele atinge um direito do cidadão, que é o acesso à justiça. E veja só, Patrick, a Justiça Federal está implantando, hoje já está implantada uma parte de processo cautelar e mandado de segurança, já são pelo PJE. A Justiça Comum, através do juizado, já está implantando também o PJE. E a gente precisa discutir com os tribunais como isso aqui realmente vai efetivamente ajudar o cidadão.
Porque o advogado nada mais é de que a voz do povo. O advogado nada mais é de que aquele procurador da sociedade. É aquele que vai na justiça levando os pleitos da sociedade. Por isso que eu até digo muito isso, que a OAB ela é uma instituição cidadã. É onde realmente aquele cidadão encontra a guarita, é onde ele realmente encontra os seus defensores, é na OAB. E quando caixa de ressonância social. Ismael, eu sei que tu participa muito do dia a dia da administração da subseção aqui em Marabá, e eu queria que tu começasse explicando o universo quantificando o universo de advogados que a gente tem militando aqui em Marabá, já que eu estava falando sobre isso com o Haroldo. Certo. Aqui em Marabá houve um crescimento muito grande de advogados atuando. Temos em média aqui praticamente já 600 advogados militando justamente em Marabá e nesses municípios ao redor de Marabá, justamente por conta disso. Houve um aumento de demandas judiciais muito grande, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça do Trabalho e seja na Justiça Federal, principalmente na questão do direito previdenciário. Houve um aumento muito de demanda e houve esse aumento de advogados atuando efetivamente no dia a dia da advocacia aqui em Marabá. Certo. E a gente tem agora um novo fator que é a presença de mais um curso de direito, né? Nós já tínhamos o da Universidade Federal e agora temos um particular também. Isso vai jogar mais gente no mercado. Isso daqui a 5 anos aí, o dobro para o mercado de trabalho e a OAB está de portas abertas para receber esses advogados e ao mesmo tempo auxiliar no que for preciso para justamente fazer a efetividade da justiça, porque o advogado é isso, ele leva a justiça, muitas vezes, aquele cidadão que está ali naquela cidade longínqua e muitas vezes não tem esse acesso por conta disso. Tá. A OAB ela atua em várias frentes, né? Ela tanto cuida das prerrogativas dos advogados, como também regula a profissão e também cuida do bem-estar desse advogado, que é a parte que você mais diretamente está ligado, que é a Caixa de Assistência do Advogado. Explica pra gente como é que funciona. Olha, Patrick, a Caixa de Assistência do Advogado, ela faz parte do sistema OAB. Ela é desvinculada ao mesmo tempo. Qual é o benefício que nós temos aqui para a região sul e sudeste? Implantamos em 2015 a sede, que fica no subsolo da OAB. E lá temos diversos serviços em termos de saúde, que é a fisioterapia. Temos uma sala de fisioterapia completa, com os melhores equipamentos. Temos atendimento médico cardiológico e clínico geral, para atender e cuidar da saúde, seja do advogado e seja do seu dependente, filho, esposa, pai e mãe, que é justamente um suporte que a OAB vem, o sistema OAB em si proporciona ao advogado preocupado justamente com a saúde, porque o dia a dia do advogado é muito difícil, porque ele tem que estar ali no fórum, cobrando o andamento do seu processo, e muitas vezes isso dá um reflexo na saúde do advogado. E nós temos aqui na subseção de Marabá esse suporte em termos de saúde, que é justamente para cuidar, seja do advogado, seja de seu familiar. E agora, dia 12, nós instalamos outro benefício para a advocacia, que foi o consultório odontológico, que é mais um suporte e mais uma preocupação da gestão do presidente Gaia, para justamente beneficiar e cuidar da saúde do advogado. Isso está centralizado na sede, fica aqui na lá na sede, lá na OAB. Certo. Haroldo, lembra a programação toda de cabeça da Semana do Advogado? Vamos tentar listar. Tu falaste só do Lúcio Flávio, mas eu sei que tem outras palestras muito interessantes. Me deu muito trabalho. Lúcio Flávio, eu tive que pedir apoio do presidente, de todo mundo da OAB, para conseguir convencer o Lúcio Flávio a vir a Marabá. Mas quando eu consegui realmente falar com ele, ele ficou muito feliz. Ele fala que ele é um estudioso do Sul e Sudeste. Ele fala uma coisa muito interessante, que o paraense precisa conhecer o Pará. O sul e sudeste do Pará precisa ser conhecido. Nós tivemos a questão da discussão da separação, e isso trouxe para o paraense mesmo um sentimento também, um sentimento de amor pelo seu estado. Eu digo sempre que não precisamos dividir. Eu, inclusive, falo isso publicamente, que eu acho que falta gestão ao nosso Pará. Falta gestão. A OAB, ela se curva a esse princípio, a interiorização. Eu vejo, Haroldo, que isso ficou muito mais claro, que nós somos povos diferentes e nos tratamos como povos diferentes.
infelizmente, a gente perdeu uma grande oportunidade no meio do debate, independente do sim ou do não, em todo esse debate do Carajás, e com certeza ele vai falar sobre isso também, o Lúcio, que nós perdemos uma grande oportunidade de nos conhecermos mais. Né? A questão bairrista que foi criada, com até o marketing que foi criado, a forma que foi conduzida, a forma como foi conduzido, mostrou que o paraense da região metropolitana desconhece muito dos nossos problemas aqui e não se propôs a conhecer. Que eu acho que era mais importante do que vencer um lado ou outro, era que eles também entendessem que nós temos demandas aqui, que são demandas de uma região que está num nível de desenvolvimento ainda muito atrás, muito aquém, e que quer também se desenvolver. Faltou essa sensibilidade, Faltou essa sensibilidade para com o povo daqui da região, porque nós sofremos na pele, né? A gente vê isso no discurso de quando se fala que vieram forasteiros, ocuparam e agora querem roubar aquele território. Né? Quando não, essas pessoas que estão aqui hoje, até as gerações nascidas aqui, que é o meu caso, são filhos de nordestinos, de sulistas, de pessoas do sudeste do país, goianos, capixabas, vocês conhecem vários, e a gente também conhece vários, que são pessoas que desenvolveram essa região e têm direito a estar aqui nela, tanto quanto o paraense de origem indígena, ou de origem, como a gente chama na região de origem marajoara, o paraense de raiz mais antiga. Né? Nós somos todos o mesmo povo porque ocupamos e geramos e olha só, desenvolvimento. Patrick, eu tenho muitos amigos, né? Agora veja só, quando eu discutia na época a questão, eu votei pela separação, justamente defendendo essa questão. Imagina que eu sou paraense até no nome. É Haroldo Gaia Pará. E eu digo, eu não sou contra o Estado do Pará. O que eu justamente defendia era que faltava os paraenses conhecer em uma questão de gestão. Essa região, eu trabalho para a empresa aqui, que paga uma carga tributária absurda para esse Estado e não tem estradas. E não tem órgãos de administração aqui. Inclusive a OAB, quando discute, por exemplo, com uma delegacia de polícia, com um delegado de polícia, com um juiz, com um promotor, o que nós defendemos, Patrick? Que a OAB não é contra um delegado, não é contra juiz, pelo contrário. A gente defende que eles tenham estrutura para trabalhar, que eles tenham condições de trabalhar. Por exemplo, até hoje nós vemos defendendo que a delegacia que é centralizada, a delegacia de polícia civil, que é centralizada na Folha 33 ali, já deveria ter uma lá no 12, lá no que chama Morada Nova. Agora mesmo estava vendo uma propaganda, uma mídia oficial, de que havia delegados em todos os municípios paraenses. O que a gente sabe que não é verdade, se não existe delegacias em todos os municípios. Tem delegado virando plantão. É humanamente impossível um delegado trabalhar, às vezes, virando plantão. Pode até ter o delegado, mas não tem a estrutura para ele trabalhar. Então a gente defende. O que nós conversamos aqui hoje, a maioria da advocacia hoje, Patrick, ela às vezes se recusa a trabalhar na justiça comum, porque o volume de processo é absurdo. Nós temos varas da Justiça Comum que tem 8 mil processos. É humanamente impossível um juiz trabalhar com 8 mil processos. E quem é que perde? É o advogado? Não é o advogado. É a sociedade. É a sociedade que está carente. A OAB entrou numa discussão agora no mês de julho, na questão do trabalho na sexta-feira. Entramos mesmo, mas foi contra o servidor? Foi contra o juiz? Não foi. Ele foi em favor da sociedade. É aquilo bem que você falou. A OAB, ela tem uma missão em favor da sociedade. Nós defendemos a Constituição. Tudo que está na Constituição, Patrick, nós defendemos. Nós queremos saúde para a população, nós queremos segurança para a população, nós queremos educação. E a OAB, ontem eu fiquei muito feliz, na semana aí, que nós entregamos mais de 10 carteiras, 10 advogados entregues para a sociedade. Tem umas imagens então, veja só, nós queremos que esse advogado consiga trabalhar, que ele consiga levar justiça para a sociedade. A OAB em Marabá, ela cresceu, Patrick. Hoje nós temos um conselho atuante, hoje nós temos, como bem o Ismael falou, quase 600 advogados. Sabe o que significa isso? Do meu ponto de vista, é que a sociedade está mais próxima da justiça. Hoje, a sociedade está mais próxima da OAB, ela sabe o que significa a OAB, ela sabe que a Ordem dos Advogados do Brasil está em favor da sociedade. E é uma instituição apolítica, é uma instituição à administração. A OAB é uma entidade autônoma.
é uma entidade que briga, que inclusive aciona os órgãos da administração pública na justiça. E nós temos foro privilegiado, que é o foro federal, nada contra o foro da justiça comum, mas ela tem uma celeridade maior. Nós temos ações contra, inclusive, empresas de prestação de serviço que não prestam um serviço digno para a sociedade. E a OAB não se curva a isso, a OAB não descansa. Todo advogado que está dentro da OAB, ele é um voluntário. E é um voluntário a serviço da sociedade. Eu digo sempre para o colega isso. Nós vamos fazer uma rápida pausa. No retorno, eu quero que a gente fale um pouquinho sobre eleições. Vocês tiveram uma atuação destacada, a OAB Marabá, eu até posso falar isso porque acompanhei, na eleição anterior, e a gente vai conversar também um pouquinho sobre o período eleitoral que está próximo aí, que aliás já estamos dentro dele. O programa Observadores vai para um rápido intervalo e em seguida a gente retorna falando aqui sobre Ordem dos Advogados.